Ex-secretário Regis Fittner nega recebimento de propina em depoimento à CPI dos transportes. Comissão de Educação quer garantir repasse de recursos para custeio das universidades estaduais. E plenária aprova proibição da eutanásia para animais domésticos. O Jornal da Alerj está começando agora. Boa noite. Os deputados da Comissão de Educação da Alerj vão se reunir com as secretarias de Fazenda, Tecnologia e Governo para tentar que o Estado repasse um valor mínimo para custeio das universidades, além dos 25% garantidos pela emenda constitucional dos duodécimos, que são os percentuais fixos do orçamento do Estado. A Comissão de Educação realizou nesta quarta-feira uma audiência pública para acompanhar o grupo de trabalho formado por representantes das universidades estaduais e das secretarias de Estado responsável por decidir como será feita a transferência de verba para as instituições de ensino superior do Rio de Janeiro, como prevê a emenda que garantiu o repasse do orçamento das universidades através de duodécimos. Durante a reunião, foram apresentados alguns avanços do trabalho do grupo, como a aprovação da abertura de contas das universidades. A comissão constituída, o grupo de trabalho, parece que avançou nas questões que debatemos na audiência anterior. A composição ampliada, a abertura de contas. E agora sistematizamos aqui um processo que vamos procurar. Secretaria de Fazenda, Secretaria de Planejamento, Secretaria de Ciência e Tecnologia, para estabelecer um valor mínimo, mas com o princípio da razoabilidade, que seja possível o Tesouro repassar para essa conta da autonomia das universidades, para que se tenha uma gestão que dê ali um retorno da normalidade, do funcionamento de contratos, de serviços, de laboratórios nas universidades. A Lei da Autonomia estabelece que até 2020 as universidades estaduais tenham liberdade para administrar seus orçamentos, ou seja, decidir para onde vai o dinheiro. Mas até que se atinja esse patamar, o repasse de recursos será gradual. O problema é que 25% do orçamento, meta para este ano, não cobre nem a folha de pagamento de pessoal das universidades, não sobrando qualquer recurso para custeio e investimentos. De acordo com os representantes das universidades presentes na audiência, o valor mínimo necessário para garantir o funcionamento das 3 instituições estaduais é de cerca de 12 milhões de reais. De um modo geral, são despesas que atendem a serviços muito importantes, como a limpeza, asseio, manutenção predial, elevadores, assessoristas, que tem um peso, restaurante universitário, por exemplo, que tem um peso significativo em termos financeiros, mas também na dinâmica de operação da universidade. Temos uma esperança muito forte na negociação que os deputados pretendem empreender junto às secretarias de governo e ao governador, para que seja garantida minimamente o repasse dentro da perspectiva da execução do orçamento em duodécimos para as 3 universidades, o UERJ, o ENF e o ESO. Foi reforçado também na audiência que a responsabilidade do pagamento da folha salarial vai ficar com o Estado, que fará um depósito numa conta única. O valor repassado para as universidades será apenas para custeio e investimento. Ficaremos muito felizes, se o governo conseguir, garantir o pagamento dos bolsistas. E hoje eu saio daqui, esperançosa, de que o governo vai continuar mantendo o pagamento dos cotistas, que temos na UESO mais de 50% dos nossos alunos, sendo contemplados, por esta lei, das cotas, e também o pagamento dos servidores. É importante reforçar que, ao fazer o pagamento de pessoal, o governo já está cumprindo com um repasse de 25% determinado na emenda da Constituição. O que o presidente da comissão pretende na reunião com o governo é garantir um valor mínimo que permita que as universidades comecem a construir sua autonomia, cumprindo o objetivo principal da lei. O Estado, ao cumprir a folha, está cumprindo até mais do que 25%. Então, em tese, não há descumprimento do dispositivo constitucional. Isso que é importante, não há descumprimento.
O texto, como aprovado aqui, está sendo cumprido nas 3 instituições. Mas o que nós queremos, né, é que você inicie, né, uma nova prática dessa gestão financeira, dando alguma autonomia com recurso extra, né, aos 25% da emenda constitucional. É isso que nós estamos tentando. É isso que nós estamos tentando nessa negociação que vamos abrir com o governo. Nesta quarta-feira, o ex-secretário da Casa Civil na gestão do governador Sérgio Cabral, Regis Fichtner, negou ter recebido propina das obras da linha 4 do metrô durante a oitiva da CPI dos transportes da Alerj. O deputado Gilberto Palmares, vice-presidente da CPI, afirmou que Fichtner foi citado em vários depoimentos como principal articulador de grandes projetos do setor de transportes, entre eles o da linha 4 do metrô, que originalmente foi orçado em 880 milhões de reais e alcançou o valor final de cerca de 10 bilhões de reais. Há figuras importantes que participaram da linha 4 que já confessaram que receberam propina, inclusive o antigo gerente da Rio Trilhos, Heitor, confessou que recebeu propina e acusou outras pessoas. A gente descobriu em Brasília, quando entrevistou o ex-secretário Júlio Lopes, ele próprio disse que foi acusado de receber 2.600.000 de propina. E ele diz que desconhece tudo. Durante a oitiva, Fichtner também foi questionado sobre a declaração do economista Carlos Miranda, amigo do ex-governador Sérgio Cabral, de que o ex-secretário teria recebido propina da FETranspor. Fichtner negou qualquer envolvimento em esquemas de corrupção. Eu só posso atribuir isso ao desespero de uma pessoa que responde a mais de 20 processos por corrupção, provavelmente seria condenado a mais de 200 anos de prisão e precisa apresentar novidades para poder obter uma acordo de delação premiada, que ele obteve muito vantajoso, apenas 2 anos de prisão. Então, eu só posso acreditar isso, porque é uma mentira, é um absurdo total e desprovido de qualquer indício de prova. Os parlamentares também questionaram as informações repassadas pelo ex-secretário da Casa Civil relacionadas aos investimentos e resultados das obras das linhas do metrô, que, segundo o vice-presidente da CPI, só trouxeram prejuízos à população. Para mim, fica cada vez mais confirmado que a decisão que o governo Cabral e ele tomaram, porque ele fez parte dessa tomada de decisões, de não completar a linha 2 e fazer essa linha 1A, gerando uma série de problemas, e de não fazer a linha 4 com o traçado que foi projetado para a linha 4, tornando a linha 4 numa prorrogação da linha 1, traz prejuízo à população e só serviu aos interesses das empreiteiras. O presidente da CPI dos transportes da Alerj, deputado Eliomar Coelho, disse que apesar das negativas do ex-secretário da Casa Civil, a CPI já tem informações necessárias para a conclusão do relatório final, prevista para agosto. Nós temos já acúmulo de conhecimento sobre situações ocorridas na operação de todo o sistema de transporte. E isto daí, quando eu falo todo o sistema de transporte, me refiro a todos os modais, que vai permitir a Comissão Parlamentar de Inquérito trabalhar e chegar a um relatório conclusivo onde aponta os absurdos, porque alguém está mentindo nessa história toda. O Rio de Janeiro pode ter uma agência executiva da região metropolitana e um conselho deliberativo com o governador e os prefeitos. O anúncio foi feito pelo presidente em exercício da Alerj, deputado André Siciliano, logo na abertura da audiência pública Como Governar a Metrópole, realizada no plenário da Casa. O objetivo é votar o projeto de lei complementar até o final deste ano. 2 audiências já foram feitas para reunir informações sobre o melhor sistema de governança e, segundo o parlamentar, a ideia era que outras 2 discussões entrassem no planejamento, uma em Nova Iguaçu e outra em Caxias. Mas com este debate promovido pelo Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado, o material já é considerado satisfatório. Cada dia que passa, fica mais difícil você ter um projeto, um programa para as regiões metropolitanas, não só do Rio de Janeiro, do Brasil inteiro. Então é fundamental, quanto mais breve possível. Eu estou disposto a botar para votar o mais rápido possível. A gente espera que as entidades que compõem, né, que têm discutido esse projeto, possa chegar a um termo comum para que a gente possa votar. A grande discussão é o peso de cada prefeitura da região.
né, se o governo do Estado, o peso da Prefeitura do Rio, essa é a grande discussão nesse projeto. Para o diretor executivo da Câmara Metropolitana, Vicente Loureiro, assim como as demais regiões metropolitanas do país, a do Rio de Janeiro está completamente desgovernada. Como nós estamos promovendo um desenvolvimento que acentua as desigualdades, que não atende a população, né, e não, em vez de corrigir desequilíbrios, né, e promover um desenvolvimento mais harmônico, a gente acaba provocando mais desigualdade, provocando mais serviços com qualidade pior, porque a região vai crescendo, vai se expandindo e os serviços públicos essenciais não conseguem acompanhar esse processo sem controle da expansão urbana da região metropolitana. Representantes da região metropolitana, que é composta por 20 municípios, também participaram do encontro. O coordenador executivo da Casa Fluminense, Henrique Silveira, tratou o projeto como um fator reivindicado há muito tempo pela militância local. Algumas questões precisam ser melhor discutidas nesse processo, que é a discussão do peso do voto entre os prefeitos, né? Qual é a composição, a distribuição do poder entre governador e prefeitos da região metropolitana. Eu acho que a Assembleia Legislativa precisa continuar discutindo isso, precisa amadurecer essa discussão, trazer experiências de Belo Horizonte, de São Paulo, para a gente conseguir formular aqui a nossa legislação com as melhores experiências possíveis. O texto apreciado em 2016 pela primeira vez aqui na LERJ já recebeu 200 emendas apresentadas pelos deputados para enriquecer a composição e gestão da região metropolitana do Rio, a segunda mais populosa do país. Entre as prioridades que serão abraçadas pelo substitutivo estão a política de saneamento, o ordenamento territorial, mobilidade urbana e o enfrentamento aos efeitos de mudanças climáticas. O deputado Paulo Ramos acredita que com a aprovação o desenvolvimento será significativo. Nós temos uma dificuldade política. E a dificuldade política está também ligada à confiança. Nós entendemos ser importante a criação de um instrumento para planejar e implementar políticas públicas na região metropolitana, região interligada. Assim como temos outras regiões que são também interligadas e também interligadas entre si. Municípios interligados na região e as regiões também interligadas. A grande questão é que surgiu uma preocupação muito grande com o objetivo mais imediato da criação desse instrumento. E aí a reação tem sido muito grande. A eutanásia de cães, gatos e outros animais domésticos pode ser proibida no Estado. O projeto do deputado Geraldo Pudim foi aprovado pelo plenário. Veja como foram as votações. Nesta quarta-feira foi aprovado o projeto do deputado Zaqueu Teixeira, que altera a lei que obriga a instalação de balanças nos supermercados para que os consumidores possam conferir o peso das mercadorias. Hipermercados e estabelecimentos menores, como açougues e padarias, também passam a ter que seguir a regra e disponibilizar os equipamentos. As balanças deverão estar em local visível, de fácil acesso e com ampla divulgação, sendo necessária a instalação de, no mínimo, 2 balanças em supermercados e hipermercados e 1 balança nos estabelecimentos menores. As multas aplicadas aos locais que não cumprirem a lei serão revertidas para o Fundo Especial para Programas de Proteção e Defesa do Consumidor, o FEPROCON. O projeto segue para análise do governador. Você pega lá na prateleira um produto e não sabe se aquilo corresponde ao que efetivamente está pesado. Principalmente aqueles produtos resfriados, produtos que você verifica que há influência na hora da verificação final desse peso. Então essa balança é justamente para que você confira aquilo que você está levando. Também foi analisado o projeto do deputado afastado Edson Albertassi, que altera a lei que criou a Universidade Estadual da Zona Oeste, a UESO. A proposta define que o Conselho Universitário possa decidir sobre a progressão de carreira dos servidores. Atualmente, as mudanças são feitas por decreto estadual. O texto aprovado segue para a sanção do governador. Foi aprovada a prorrogação por mais 60 dias para o funcionamento da CPI, que investiga a operacionalidade e os resultados da política de segurança das unidades de polícia pacificadora. A CPI das UPPs, ela se baseia muito em dados, muito em informações. Então nós estamos esperando
ter uma compilação total das informações relacionadas à CPI das UPPs para a gente fazer um diagnóstico preciso, portanto necessário postergar esse prazo. Também será prorrogada por mais 90 dias a comissão especial que apura as causas e dados estatísticos do desaparecimento de pessoas no estado. Nós temos hoje uma pequena avaliação que no Brasil cerca de 8 pessoas por hora, ninguém sabe para onde foi, ninguém viu, familiar não tem informação e cerca de 33 mil pessoas já estão desaparecidas há anos, segundo o ISP. Nossa finalidade é averiguar isso, ajudar através de uma audiência pública, efetuando um levantamento mais profundo para verificar com a família por que desapareceu essa pessoa. Aprovada a proposta do deputado Geraldo Pudim que proíbe a eutanásia em cães, gatos e outros animais domésticos. O texto prevê exceção apenas em casos de doenças infecto-contagiosas graves ou incuráveis que sejam transmissíveis aos humanos ou para outros animais. A matéria segue agora para a sanção ou veto do governador. Boletos bancários poderão ser pagos após a data de vencimento em qualquer canal de atendimento disponível ao cliente, como agências, internet, aplicativos e caixas eletrônicos. O texto do deputado Gustavo Tutuca foi aprovado e segue para análise do governador. Outra proposta em discussão foi a do deputado Jorge Felipe Neto, que estabelece o turno único na rede pública de educação do estado. O período será de 7 horas diárias e alcançará todas as etapas do ensino básico. O estado terá 10 anos para implantar o novo horário em toda a rede. O texto foi aprovado em primeira discussão e retorna para a segunda. Foi inspirado esse projeto na capital do Rio de Janeiro, onde já é lei a questão do turno único, aonde ficou estabelecido desde 2011 que 10% ao ano das escolas terão que ser convertidas em turno único, chamado horário integral. Só a educação liberta, vai libertar da droga, da criminalidade, vai libertar o jovem para ele ter todo o seu potencial convertido no empreendedorismo, para que o Estado seja a prova de novas crises econômicas. O deputado André Lazzaroni quer alterar a lei que trata do Estatuto dos Bombeiros Militares. O parlamentar quer garantir que os oficiais do Corpo de Bombeiros, que ocupem outros cargos no poder público, não sejam obrigados a se afastar das funções após 2 anos. A proposta recebeu 2 emendas e retorna às comissões. Também poderá ser alterada a lei que trata da instalação de sistemas hidráulicos para a redução do consumo de água nos prédios públicos. O deputado Bruno Dauaire quer incluir a parte elétrica na proposta. O texto recebeu 4 emendas e retorna às comissões. A gente quer dar mais transparência e economicidade a essa questão, dando ao cidadão a oportunidade de acompanhar isso mais de perto. Recebeu 1 emenda a proposta do deputado Gustavo Tutuca, que quer alterar a lei que obriga unidades de saúde e pronto-socorro público e privado a realizarem o teste de glicemia capilar em crianças de até 6 anos. A proposta prevê que o teste seja realizado de forma gratuita e o objetivo é prevenir o aumento de diabéticos no país. Os advogados podem deixar de pagar o imposto conhecido como taxa judiciária, que incide sobre a execução de honorários advocatícios. Ela equivale a 2% sobre o valor do pedido de uma ação. O projeto altera o decreto-lei, que instituiu o Código Tributário do Estado do Rio. O projeto dos deputados Bruno Dauaire, Márcio Pacheco, Zaqueu Teixeira, Lucinha, Dica, Tio Carlos, Bolsonaro, Marta Rocha, Paulo Ramos, Rosenberg Reis, foi aprovado em primeira discussão. A gente está adequando a legislação à nova legislação trazida pelo novo CPC, que reconheceu os honorários advocatícios com a natureza alimentar, e a gente está fazendo essa adequação no Código Tributário Estadual. Completamente legítimo deflagrarmos esse procedimento legislativo aqui na Assembleia Legislativa do Estado, e é uma vitória para os advogados, né, que têm reconhecido um direito que é pleiteado há alguns anos. A deputada enfermeira Rejane quer obrigar os responsáveis pela realização de eventos com público superior a 1.000 pessoas a apresentarem certidão de anotação de responsabilidade técnica emitida pelo Conselho Regional de Medicina e a certidão de responsabilidade técnica do Conselho Regional de Enfermagem. O Corpo de Bombeiros ficará responsável pela fiscalização dessas exigências. O projeto recebeu 2 emendas e retorna para outra discussão. É chamado de CART. É uma certidão
de um médico que está se responsabilizando por aquele evento. Pode ter vários médicos, pode ter só um, pode ter uma equipe. O médico está se responsabilizando. No caso da enfermagem, quem se responsabiliza é uma enfermeira, porque é outra profissão. E geralmente você tem que ter o auxiliar de enfermagem, o enfermeiro, também nesses eventos. O Rio de Janeiro poderá ter uma política de promoção para o desenvolvimento sustentável. A meta é estimular o cumprimento dos 17 objetivos estabelecidos pela ONU, que propõe a implementação até 2030. Entre as ações estão erradicar a pobreza extrema e a fome, reduzir as desigualdades, assegurar a igualdade de gênero e garantir acesso à educação de qualidade e ao saneamento. O projeto recebeu 3 emendas e retorna às comissões. O Brasil, todos os estados, têm que participar, dando a sua contribuição e seguindo ali a orientação dessa agenda. Então nós tomamos a iniciativa de fazer com que o Rio de Janeiro seja mais uma vez um estado de vanguarda no que diz respeito à proteção ambiental e temos políticas também do desenvolvimento sustentável aqui no estado do Rio de Janeiro. Uma exposição na Alerj proporciona ao público vivenciar o contraste da brutalidade e do peso de autopeças com a leveza de uma obra de arte. Partes de carros, motos e até bicicletas que chegaram ao fim da vida útil ganham um novo significado pelas mãos do artista plástico Zé Filho. Tudo começou quando Zé Filho se sentiu incomodado com a quantidade de peças automotivas jogada no lixo da oficina em que trabalha. Ele decidiu juntar toda a sucata e criar sua primeira obra de arte. Isso foi há 8 anos em sua própria oficina de estofamento automotivo em Itaipava, cidade onde mora. Hoje o estofador e artista plástico mato-grossense tem mais de 80 obras feitas a partir de peças recicladas. 40 fazem parte da exposição Tudo se Recicla, que está em cartaz no Salão Nobre do Palácio Tiradentes. Tentei aproveitar, fazer uma reciclagem com isso e comecei a criar alguma coisa e queria muito ter uma moto de enfeite, alguma coisa assim. E aí eu comecei fazendo motos, depois eu diversifiquei um pouco as peças, fui abrindo os caminhos. Quando eu faço, ou eu pego uma peça que eu olho ela e eu quero colocar ali em algum objeto, ou então eu quero fazer a peça em si, uma obra, e eu trabalho em cima daquilo. Eu não desenho, então eu tenho que ter a mente o que eu vou precisar e eu começo a procurar essas peças. Componentes como correia dentada, amortecedores, fivelas de cinto de segurança e carburadores foram transformados em robôs, pássaros, tartarugas, aviões, instrumentos musicais e muitas réplicas de motocicletas. Em tempos de desperdício e excesso de produção de lixo, o visitante sai da exposição com a certeza de que é possível reaproveitar o que já não serve mais e transformar em arte. Ele incentiva, através dos objetos, incentiva outras pessoas a serem também artistas, porque é um material que está à mão de todo mundo. Então, quem sabe, uma pessoa como eu, uma outra pessoa possa ser também, usando de materiais como esses. Essa exposição ela dá um destaque também ao processo de criação, não só a peça final, mas tudo que foi levado até criar aquela peça e todo o material é acolhido, é reciclado. Então esse é o grande diferencial dessa exposição, tratar do tema da reciclagem tão importante para a nossa sociedade. A exposição Tudo se Recicla fica aberta para visitação de segunda a sábado, das 10 da manhã às 5 da tarde, durante todo o mês de junho. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Uma boa noite para você e até amanhã.